Olá, mestre, seja muito bem-vindo aqui nessa aula. Hoje vou aí realmente te ensinar a ser um mestre da barbearia, a ser um mestre dos cortes de cabelo, beleza? E hoje vamos começar aqui te ensinando a teoria do fade, né? A parte teórica de como você faz aí um corte fade, aquela lateral raspadinha, aquele degradê, aquele corte assombreado ali que todo mundo deseja fazer. Mas para quem está iniciando, parece um bicho de sete cabeças, parece coisas de outro mundo, mas na verdade não é, difícil de você aprender. Tudo ali tem um porquê, tudo ali tem um jeito de fazer que te facilita, né? E você entender isso aqui, né, vai te ajudar, é o único jeito de fazer você chegar naquele resultado, beleza? E aqui, esse monte de número parece difícil de entender, mas não é, tá bom? Acompanha comigo, porque isso é importante. Você, antes de aprender a fazer aquele sombreado, você precisa de decorar isso aqui. Você precisa de ter na mente essa parte. O nosso aprendizado, ele é dividido em duas partes. Primeiro você aprende essa parte teórica, para depois você aprender a parte prática. Como que é isso, né? Ou seja, primeiro você tem que aprender o que você vai fazer e depois você vai aprender o como você vai fazer. Então, como você vai fazer os movimentos da máquina, como você vai fazer o movimento em C e outras coisas mais que você vai aprender depois. Primeiro você precisa decorar isso aqui. Então, se você está assistindo esse curso aqui, para esse vídeo aqui agora, vai lá, escreve todo esse passo a passo aqui e decora ele. Começa pelo passo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 passos para você poder conseguir fazer um fade aí, beleza? Ele é dividido em 3 etapas. Depois, no corte de cabelo, você vai conseguir identificar essas fases muito bem, que é a fase de você marcar o seu limite, tá? Delinear ali o seu limite. Depois você vai construir uma base, tá bom? Quase como se fosse aí na construção de uma casa, né? Você vai construir a sua base, vai definir o seu limite ali e você depois vai fazer a conexão dessa parte da parte de cima, né, com a parte de baixo, né? Ou seja, você vai fazer essa conexão. Então ela é dividida ali em 3 fases: o seu limite, né, a sua base que você vai conectar e depois você vai fazer a junção desse teto, né, com essa parte de baixo, né, com essa parte da base. Então, ou seja, é isso que você vai aprender. Então, a gente começa marcando o nosso limite, né, usando o pente 2 ali, botando uma marcação para a gente poder conseguir chegar lá. Depois a gente vai fazer um clareamento usando o pente 1,5, beleza? Pronto, o nosso limite está pronto. Agora, a gente vai partir para a construção da nossa base do nosso corte fade, que é usar o pente meio para poder fazer uma marcação. Depois, passo 4, usar a máquina 0 para poder fazer uma leve graduação abaixo do pente meio. E depois, usar a máquina de acabamento para poder fazer a parte mais baixa do seu corte fade ali, né? Que é depois da máquina 0. E depois usar a navalha ou a máquina shave, que esse ali é o último passo. Se você for fazer raspado na shave, usa shave. Se você for fazer raspado na navalha, é a hora de você usar a navalha. Pronto, a base está pronta, né? Ou seja, já terminamos a base. Agora o que a gente precisa é de fazer a conexão daquela parte de cima com essa parte de baixo, que é a base que a gente fez. E como que a gente faz isso? Agora a gente vai usar o pente 1, fazendo movimentos em C, e a gente vai usar ali o pente meio, tá bom? Só que, como a gente marcou lá no pente meio, aqui em cima, a gente fez a marcação no pente meio, essa marcação ainda não vai sair totalmente. É aonde você vai precisar de usar máquina de acabamento, né? E usar a ponta da tesoura para poder você fazer o polimento disso, né? Ou seja, fazer aquela conexão final, tirar todas as marcações escuras que você vê no seu corte fade. Então, resumindo, é isso aí. Você vai conseguir aprender um corte de cabelo fade, beleza? Vamos para a prática para você aprender agora. Vamos lá então. A gente vai usar o pente 2 baixo, tá bom? Vai usar ele nessa linha da recessão baixa aqui, tá bom? Por quê? Porque é um mullet, né?
O processo vai ser o mesmo do fade, né, que vocês já ouviram aí anteriormente. Então, ou seja, a diferença do corte mullet é que ele morre aqui, ó, bem atrás da orelha. Ele não ultrapassa para lá, porque senão ele já vai virar ali um corte moicano, tá? Então, ou seja, a diferença dele é essa aí. O degradê, ele vai vir até aqui, ó, a parte raspada vai vir até aqui. Então, a gente vai construir agora nosso limite, tá bom? Que é aquilo que a gente aprendeu lá na fase 1, né, da nossa teoria, é você construir o seu limite, ou seja, dali para cima eu não devo mais trabalhar com máquina. Então, vamos lá, construir aqui o nosso limite, né? A gente, ó, chega próximo de onde a gente quer, a gente vira a máquina, ó, para a gente poder começar a construir ali o nosso limite de forma reta. A gente vai fazer ele reta assim, morrendo aqui atrás, tá bom? Aqui atrás quase não se usa o pente 2, ó. Você tem que ter essa em mente aqui para você não ultrapassar isso. É pouca coisa mesmo, tá? Sobe o mínimo que você consegue, ó, usando essa pontinha do cabelo aqui como referência para você não ultrapassar isso, deixando essa parte reta. O processo é o mesmo para poder fazer todos os outros fades, beleza? Agora, a gente já fez com o pente 2, a gente vai usar o pente 1,5 ou 1,5. Também alavanca alta, alavanca baixa, né? Ou seja, a alavanca alta é o pente tá baixo aqui. A gente vai passar ele basicamente no mesmo lugar, tá? Que a gente passou o pente 2. Esse é só para dar um clareamento melhor no seu corte. Quem definiu o limite foi o pente 2. Olha. Você não pode ultrapassar o lugar que você usou o pente 2, beleza? Pronto, pente meio usado, tá bom? Aqui é rápido mesmo devido ao fato do corte ser bem pequeno, né? Ou seja, um espaçozinho bem pequeno para você fazer. Agora, a gente vai dividir esse espaço no meio, tá? Usando o pente meio, que é essa marcação que a gente quer fazer do corte mullet. Então, a gente vai dividir esse espaço aqui no meio, beleza? Usando o pente meio. Abra um espaço de uns meio dedo aqui para dar espaço para você trabalhar na parte de baixo, tá? Ou seja, a parte raspada, ela ficar na metade de um meio dedo mais ou menos aqui. Pronto. Aqui agora, gente, a gente está começando a construir a nossa base, viu? Que é a segunda fase. A gente construiu o nosso limite com o pente 2 e o pente 1,5. Agora a gente está construindo aqui a nossa base. A nossa base, ela fica dessa linha para baixo, beleza? Pronto. Pente meio usado. Agora a gente vai usar a 0 da máquina, né? Não é o pente meio assim, mas é a 0 da máquina. A um meio dedo abaixo dessa marcação que a gente fez. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode usar ela meio que lateral aqui, ó. Na parte onde tem cabelo alto, eu deixo ela encostada. E mais pra cima, eu não encosto. Isso vai ajudar com que facilite eu não fazer aí uma marcação mais forte, ó. Aqui atrás a mesma coisa. O que você não pode ali, gente, é ultrapassar aquele limite que a gente fez ali usando o pente meio, tá? Movimentos bem curtos por causa do tamanho do corte, tá? O espaço que a gente tem aqui, ele é um espaço muito pouco. Ó, a gente já começa a ter aqui um degradê, que é
do pente meio para o pente zero da máquina. Pronto. Agora a gente vai usar aqui a máquina de acabamento nesse corte aqui, do mesmo sentido que a gente usou a máquina zero, beleza? Eu gosto de usar nesse sentido também, pegando um pouco do cabelo grande embaixo, para poder não fazer uma marcação muito forte. Lembrando de deixar a lâmina ali, né, 45 graus, ó, em relação à cabeça, para você poder não tirar a parte que não deve tirar. Inclusive agora é hora de você dar um polimento na parte que você já fez. Você ir dando uns pontinhos de luz com a lâmina em vertical, assim, ó, para você não, se você fizer com a lâmina assim, você vai estragar. Então, se essa lâmina estiver em vertical, em cima do ponto mais escuro que você vê, ela não vai estragar. Aí sim, com muito cuidado. Pronto, trabalhamos assim. Agora a gente vai virar a máquina para baixo e vai descer só um pouquinho para poder criar a nossa preparação, né? A nossa base ali, para a gente vir com a navalha depois, ó. Pronto, a parte da navalha está pronta. Se eu fosse fazer com uma shaver, eu rasparia tudo com a máquina de acabamento e passava a shaver. Como eu vou usar a navalha, eu vou deixar para depois que eu trabalhar essa parte. O que eu vou fazer agora? Sair da base e partir para conexão. Aqui, né, seja no corte longo, no corte que tem uma parte grande para você fazer o degradê, para você fazer o fade ali, ou nessa parte aqui, por que eu chamo de conexão agora? Por quê? Eu vou ter que conectar a parte branca com a parte cinza e conectar a parte cinza com a parte preta. Então, ou seja, tudo isso que eu vou fazer aqui agora chama-se conexão, né? Eu vou conectar essas três partes que a gente tem, que é a parte preta, a parte cinza e a parte branca, tá? Beleza? Então, vamos partir para a conexão. Para fazer essa conexão, primeira conexão, a gente vai usar o pente 1, beleza? Fazendo aqui movimentos em C. A máquina vai fazer um barulhinho, você vai ver que ela vai estar cortando, beleza? Mas é pouca coisa mesmo, ou seja, você faz o movimento aqui tirando, né? Ou seja, ó, fazendo o movimento para fora, mas tem que ir na marcação, ó, de forma lenta. Você vê, inclusive, o cabelo caindo dentro da parte que é da lâmina da máquina de cortar. Praticamente parece, né? Quem olha assim pensa que já até acabou. Mas não, a gente tem agora o outro pente para a gente poder trabalhar nessas leves marcaçãozinhas de baixo aqui ainda. Agora a gente vem para o pente meio, tá bom? Ó, agora a gente vai usar só o biquinho dele, aonde a gente vê que tem uma marcaçãozinha mais escura. Mas, gente, vou falar uma coisa aqui com vocês, que é ser honesto como professor. Se você conseguir parar aqui e deixar o corte desse jeito, você já vai estar melhor do que muitos profissionais por aí. Então, ou seja, tá na dúvida se você vai estragar um corte de cabelo, vai lá e não sobe demais, porque se você deixar o corte desse jeito aqui e fazer a conexão de cima depois e raspar essa parte de baixo, ele já vai estar bom. Só que a gente, como profissional, a gente sabe que tem algumas coisinhas aqui que precisa de fazer. Então o que eu vou fazer, ó? Eu tô usando muito pouco aqui esse pente. Por quê? Porque quase não tem nada para poder fazer com ele. Mas ainda dá pra gente vir aqui agora e usar a máquina de acabamento para dar um polimento ainda melhor nisso aqui, tá bom? Mas não foque que o seu corte, ele precisa de ficar igual ao do professor, igual ele tá fazendo. Veja a sua evolução de uma forma
de fazer melhor a cada dia. Porque se você está nesse curso até aqui e já aprendeu a teoria, né? Ou seja, você já sabe todo o processo de fazer, agora é só questão de tempo para você praticar e você aprender, beleza? Ó, a gente vai fazer esse polimento com a zero primeiro e depois a gente vai usar a máquina de acabamento. Mas são poucas coisas aqui. Usar também agora a máquina de acabamento desse polimento. Outra técnica que eu preciso passar para vocês é essa daqui, ó. O mesmo serviço que a gente fez com as duas máquinas, a gente consegue fazer com essa tesoura aqui também, que é você tirar umas pontinhas do fio de cabelo. Mas lembrando, não é em qualquer lugar e não é de qualquer jeito. Você vai identificar os pontos em que tá mais escuro e vai dar um cortezinho a favor do fio de cabelo, tá bom? Isso é um recurso que você pode usar, que ele é mais específico, ele é mais direto, ele vai em cima daquele único fio de cabelo que está atrapalhando, né, o seu corte de cabelo. Então ele é mais preciso, você consegue fazer de forma mais eficiente aquilo que você precisa de fazer. Vou aqui agora usar a máquina de acabamento para a gente poder fazer esse pezinho aqui, tá? Esse pezinho aqui, ó, a gente começa ele de forma reta e arredonda ele. Então, ou seja, só você não entrar muito, fazer a base reta e depois vir caindo para baixo, ó. Depois você volta fazendo o mesmo movimento. Cria um apoio no rosto, né, da pessoa, ó. Não faz de forma sem ter um apoio, porque isso pode acabar fazendo com que você entre a mais do que deveria, alguma coisa assim. Então você precisa de encostar no rosto da pessoa para você poder conseguir fazer um movimento mais, uma linha mais curvadinha, um movimento mais legal aqui, beleza? Pronto. Agora é a parte que a gente vai raspar, né, esse restinho de cabelo que ficou aqui, pra gente poder, ó, segura a pele e vem de levinho fazendo aonde você já passou, ó. É só seguir, gente, o desenho que você fez com a maquininha de acabamento. Claro, se você tiver feito alguma coisa errada na hora de fazer o pezinho com a máquina de acabamento, você conserta na parte da navalha, né? Entra um pouquinho se precisar, mas sempre o mínimo que você puder, tá? Ou seja, aqui, gente, ó, a gente cola a navalha na pele, ó, encosta e vem. Quando estiver chegando perto de onde você raspar, aí você encosta a navalha e desce com ela, ó. Aí você vai fazer esse movimento assim, ó. Depois que eu já tô aqui embaixo, aí eu já posso tirar a navalha do couro cabeludo ali, ó, que aí não tem perigo, ó. Mas isso vai fazer com que você não faça uma marcação, ó. Encosto a navalha, encosto no lugar que eu tenho que rapar e vou balançando ela, viu? Isso vai fazer com que eu raspe sem gerar uma marcação. Essa parte da conexão aqui, a gente vai tirar ela na tesoura, a gente vai levantar um pouquinho e cortar de forma reta, só para tirar um pouco do peso aqui, tá bom? Mas a gente vai finalizar ela depois fazendo a conexão da parte de cima. Eu levanto o cabelo e tiro as pontinhas dele de forma reta. Quando eu perceber que eu já cortei, né? Eu já cortei e eu não tenho mais um degrau aqui, como vocês podem ver, eu não tenho um degrau. Degrau é quando o corte está passando dos outros que está embaixo, né? Eu tenho uma marcação escura,
mas eu não tenho um degrau. Vou pedir meu cameraman para mostrar aqui para vocês o que é um degrau filmando de lá para cá, ó, que aí vai conseguir ver a parte que eu quero que veja aqui. Ó, isso aqui, ó, é um degrau, ó. Eu cortei até aqui, né? E aqui é um degrau. Aqui é apenas uma marcação escura, ó, porque está bem reto o corte de cabelo. Então, essa parte aqui é um degrau, tá? Que ele não tá conectando aqui. Agora, essa parte aqui é simplesmente a parte escura, que eu quero clarear ela. Aí é onde eu vou usar, gente, apenas as pontinhas do cabelo, tá? Pegar bem de leve mesmo na pontinha dos cabelos, tirando. E isso vai fazer com que clareia e ficar na tonalização que eu quero. Você não pode invadir o fio de cabelo cortando mais para dentro, né? Cortando mais profundo. É só mesmo nas pontinhas dele que ele vai acabar chegando na tonalização que você almeja. Isso aqui já tá da forma que eu quero que fique. Depois, quando a gente conectar esse cabelo com a parte de cima, a gente faz ele de forma melhor, tá? Eu vou conectar essa parte do degrau dali de trás para você ver o que eu quero dizer, ó. Essa parte aqui, ó. Posso usar uma tesoura para me cortar, ó. Pronto. Olha o ângulo que eu usei, 45 graus, que é o mesmo ângulo do cabelo dela que está sendo penteado aqui, ó. Então, ou seja, eu usei esse ângulo aqui, levantei e aí a gente tirou esse degrau que tinha aqui, ó. Agora já ficou conectado, ó. É só mesmo questão agora de você melhorar a tonalização, que eu venho com a tesoura de dentada e dou uma nas pontinhas do cabelo. Isso já fez com que essa parte ficasse aqui conectada. Show. Vamos agora, né, partir para cortar esse cabelo em cima, beleza? A gente vai fazer a conexão com essa parte que a gente fez aqui e a gente vai fazer a parte de cima desse corte de cabelo. Mas essa aqui é a parte do fade, que seja uma parte longa ou seja uma parte curta, como a gente fez aqui, o processo é o mesmo, tá? Se você foi praticar, o meu modelo que eu estou praticando, ele não é um corte mullet, ele é um corte mid fade, né? É um corte low fade. O processo ele vai ser o mesmo, tá? Ele vai ser o mesmo. Então não precisa, você só tem que seguir, né, os passo a passo que a gente passou para vocês no início da aula, e vocês têm que seguir essa prática que a gente está mostrando aqui para vocês. Ela é a mesma que os outros cortes, tá?